Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com o colega Leandro Brito, né? Isso da Sudo, e ele trabalha aí com tecnologia educacional, pelo que eu vejo. Leandro, por favor, se apresente e diga para nós aí como é que são esses kits aí de IA, esses kits de robótica que você trabalha, né? E que você tem divulgado aí no nosso canal. Opa, bom dia, gente, tudo bem? É, Primeiro é um prazer poder estar aqui, professor, compartilhando um pouco da minha experiência. A gente está com essa ideia de expandir aí esses conhecimentos, né, e democratizar o uso das tecnologias dentro da educação. Então, hoje eu estou desenvolvendo alguns projetos aqui na Suno, que é uma empresa que trabalha mais especificamente com tecnologias educacionais voltadas para o setor público e setor privado. E sempre que surge alguma novidade relacionada a algum conteúdo novo, como inteligência artificial agora, a gente busca no mercado internacional as melhores práticas e desenvolver os melhores produtos para trazer aqui para o Brasil, né? E surgiu essa ideia de como implementar o uso da inteligência artificial dentro da educação básica. Hoje não existe um currículo fechado junto à BNCC, nós temos as diretrizes da Unesco, né, que dá um caminho para a gente, falando muito sobre a questão de como implementar os fundamentos da inteligência artificial com os alunos, com os professores, e principalmente a questão da ética, né, que é um problema que a gente se preocupa muito hoje em dia relacionado à IA generativa. E aí nós pensamos em desenvolver um projeto, mas não voltado para a IA generativa, e sim para utilizar esses fundamentos e esses conceitos da inteligência artificial de uma forma prática, desenvolvendo projetos realmente que possam apresentar soluções inovadoras utilizando os conceitos da IA. Então, hoje a gente tem aí dentro desse guarda-chuva a visão computacional, a aprendizagem de máquina, né? Parte de redes neurais. Então, a gente pensou como trabalhar isso com os alunos, né? Claro, implementando todos os conceitos, trabalhando os fundamentos, e aí, a partir disso, o que que eles vão fazer, né? Como que eles vão utilizar isso no dia a dia? Porque hoje a gente já vê aí que a IA está sendo utilizada em diversos pontos, né, da cidade, no nosso país também. A gente vê muito hoje a implementação nos semáforos com relação ao trânsito, a gente vê a questão de alguns países já fazendo alguns testes, por exemplo, com visão computacional. Depois eu posso até compartilhar um vídeo de um teste que está acontecendo na Espanha e na Argentina, onde eles colocaram uma câmera no semáforo e essa câmera ela já faz o reconhecimento para saber se o motociclista está ou não com capacete. Por uma questão de segurança, se ele não colocar o capacete, o semáforo não abre, né? Então, isso é interessante, é por essa linha que a gente quer seguir com os alunos. Então, a gente fez todo o estudo de hardware, de câmeras, de módulos, de componentes que pudessem conter dentro desse kit, para que a gente pudesse entregar realmente um projeto interessante que pudesse desenvolver na prática esses conceitos da IA. Então, esse aqui é o nosso programa EdTech Brasil de inteligência artificial, né, em parceria com a editora Educar, EdTech Brasil, a Suro, nós somos a empresa que comercializa, né? E como que surgiu a ideia desse projeto, né? Ele foi a partir das diretrizes da Unesco, a gente começou a realizar essas pesquisas. Nós temos uma turma de editorial com professores doutorados, né, mestres, e alguns deles estão fazendo, inclusive, doutorado nessa área, e a gente se reuniu para que a gente pudesse desenvolver um material voltado primeiro para o ensino médio. E a gente pensou, mas o que, que a gente vai atender? E aí fomos estudar um pouco o material da Unesco, e a gente percebeu que existiam essas diretrizes, né, essas três etapas, onde a primeira trata da alfabetização tecnológica, que é justamente aquela parte de você trazer os fundamentos para que os alunos e os professores possam saber o que, que a gente está falando, os conceitos básicos que existem por trás ali da inteligência artificial. E depois a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa do aprofundamento do conhecimento, onde realmente eles já começam a enxergar como que eles vão trabalhar esses conceitos através de sua produtividade, seja ela voltada para a educação ou não, como ferramenta de produtividade mesmo, para resolver os seus problemas do dia a dia, né? Que esse é o principal objetivo da tecnologia. E a terceira etapa, que é a criação de conhecimento. E aí, a partir desse conhecimento que eles adquiriram,
eles construíram algumas ideias e agora como que eles vão aplicar realmente isso para desenvolver projetos inovadores. Então, o nosso material ele foi baseado nessas 3 etapas. Quais são os nossos objetivos com isso? Né? Primeiro, transformar a educação digital por forma através de automações. Né? A gente não queria trabalhar somente a IA generativa, somente a IA voltada para textos. Então, a gente queria realmente colocar os alunos para conhecer na prática como que eles poderiam utilizar esses conceitos. Hoje a gente já vê diversos apartamentos, condomínios, inclusive estádios de futebol que já estão utilizando a visão computacional para o reconhecimento ali das pessoas. Então, a gente já tem isso no cotidiano, né? Alguns alunos já têm acesso a isso. Então, como que aquilo funciona, né? A ideia era levar esse conhecimento que estão por trás dessas tecnologias para ele. E, claro, com isso a gente desenvolver essas competências que são necessárias hoje para o século XXI, né? Que é o que realmente o mercado demanda hoje, né? E a gente foca nessas novas profissões, o futuro do trabalho, que é um assunto que a gente discute bastante. Hoje está bem alto, né? Isso de que forma? Uma forma que a gente pudesse reduzir as desigualdades, ou seja, trazer esse conhecimento, democratizar para o setor público, para que a gente gerasse oportunidades para todos os alunos. Com isso, a gente traz projetos, um livro de práticas que desenvolve projetos voltados também para a questão da sustentabilidade. Então, a gente tem um kit de hardware, mas a gente não entrega uma estrutura para que esse aluno possa desenvolver o projeto. Ele pode utilizar hoje como estrutura materiais recicláveis, reutilizáveis, né? Ele pode utilizar MDF, madeira, papelão. Com todos esses materiais, ele consegue desenvolver essas práticas que a gente orienta dentro desse nosso livro, né? E isso é uma justificativa hoje que a gente traz de urgência para as escolas, porque o assunto ele está em alta, né? A gente vê aí na internet, nos jornais, e só se fala nisso, e a gente precisa levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, para que elas tenham essa oportunidade de pegar esse conhecimento, esse conteúdo, e se desenvolver e entrar no mercado de trabalho. Então, como que a gente pensou esse material? Então, a gente dividiu ele praticamente em dois módulos. A gente tem os módulos conceituais, que tratam dos conceitos de inteligência artificial, e a gente tem os módulos de práticas. Então, o aluno aprende ali com o professor sobre os conceitos e depois ele vai para o laboratório para poder ele realizar realmente ali na prática, colocar o conhecimento dele em prática de forma colaborativa com os outros alunos. Então, a gente pensa sobre a IA e depois a gente age com a IA. Essa é a ideia que a gente trouxe para esse projeto. Ô, Leandro, só avisar que está na primeira tela só, tá? Não passou, só passa. Professor, Agora passou. Tava na primeira, tá? então eu vou passando assim, ó, Tá. porque eu não sei o que está acontecendo que não está passando. Mas aqui foi o que eu falei sobre as 3 etapas, tá, professor? A alfabetização tecnológica, o aprofundamento do conhecimento e a criação. Aqui são os objetivos, estava falando agora há pouco, e o slide que eu trouxe sobre como que a gente dividiu esse projeto em 2 módulos, o pensar sobre a IA e o agir com a IA. Né? Então, o pensar sobre a IA, o aluno trabalha com os módulos de conceitos, e o agir com a IA é quando o aluno trabalha com um módulo de práticas junto com o nosso kit de hardware que foi desenvolvido. E como que se compõe esse projeto? Hoje a gente tem esses 12 módulos, a gente está com 10, já escrevemos mais 2 agora, e eu vou estar apresentando esses módulos para vocês. São 12 módulos de conceitos e 4 módulos de prática. Cada módulo de prática, que são esses livros, ele trazem 4 projetos práticos que os alunos desenvolvem com os kits. O kit é composto por essas peças que estão ao redor aqui, além de câmera inteligente. Por que a gente trata esse kit como inteligência artificial? Ele não é um kit de robótica em si, apesar de ter vários componentes que são utilizados dentro da robótica, porque a gente desenvolveu um módulo chamado módulo neurônio. Esse módulo, ele simula os nossos neurônios, ou seja, é um módulo que a gente ensina uma ação para ele aprende e ele realiza testes para que depois possa criar uma ação logo em seguida.
Então, um exemplo, de repente, eu tenho um projeto chamado Código Morse, onde o aluno ensina o código Morse, alguns sinais de código Morse para esse módulo neurônio, ele aprende, e depois eu posso realizar testes, por exemplo, eu posso uma ação de SOS, chamar, e ele verifica se esse código realmente está correto, dentro do padrão que eu criei e ensinei, e aí eu crio uma ação para ele. Ele detectou esse módulo, essa ação realmente está correta, então ele vai e acende um LED, ou então ele aciona um servo motor. Então, através desse módulo, a gente consegue realizar realmente conceitos, trazer os conceitos de inteligência artificial. Além de uma câmera inteligente também, esse kit ele tem mais de 100 peças. Essa câmera que a gente utilizou é uma câmera que ela tem mais de 7 funções, além de reconhecimento facial, ela reconhece QR Code, código de barras, cores, objetos. Então, é uma câmera que realmente dá para a gente poder trabalhar com ela essa parte dos conceitos de IA, né? Projetos que trazem os conceitos de IA. Dentro dos 12 módulos de conceitos, a gente traz esses temas, que a gente inicia com a inteligência artificial, trazendo todos os fundamentos, depois a gente passa para o processamento de linguagem natural, ética e responsabilidade, IA no mercado de trabalho, fala um pouco sobre o futuro da IA também, aquilo que a gente imagina, né, baseado no que a gente conhece hoje, traz um pouco também de lógica e algoritmo com inteligência artificial, machine learning, robótica, redes neurais, visão computacional, IA e design de jogos, arte e música com IA. Inclusive, a gente tem um projeto dentro do nosso livro de práticas, onde o aluno constrói um piano utilizando a câmera de inteligência artificial através de cartões de cores. Então, com as cores, utilizando a câmera, ele cria uma melodia, né? Então, são projetos fantásticos aí que realmente estão fazendo muito sucesso hoje nas escolas. Depois nós temos os módulos de práticas, né? E aqui a gente tem um pouquinho da apresentação dentro de como vem, a gente trabalha os materiais que são utilizados em cada prática, a gente traz uma introdução sobre os conceitos que vão ser utilizados dentro daquela prática, e aqui o aluno enxerga o projeto que ele vai desenvolver. Por exemplo, aqui é um dispensador de comida para pet, onde ele ensina a câmera a diferença de gato e cachorro. E ali ele cria um projeto, realmente, um dispensador de comida, onde quando o animal se aproxima, e aí a gente utiliza cartões, né, para identificação, que quando ele aproxima, a câmera reconhece que é um gato, ela vai liberar a comida relacionada ao gato. E quando é um cachorro, ela vai liberar a comida que está relacionada ao cachorro. É um dos projetos que a gente traz dentro dos livros de práticas. Aqui, falando um pouco sobre o nosso kit de hardware, como eu falei, eles são módulos interdependentes, mas que funcionam em conjunto para trazer esse conhecimento e esse desenvolvimento dos projetos do módulo de prática. Aqui nós temos a nossa câmera inteligente. Nós hoje utilizamos como placa microcontroladora a Microbit, que é uma placa muito difundida hoje no mercado da educação, né? Inclusive, muitas escolas já trabalham com ela. E aí nós temos uma Shield, que ela é compatível com a Microbit e com todos os módulos que integram esse kit. Então, são mais de 100 peças aí, onde extrai as ferramentas, os componentes, os cabos, sensores, parafusos, porcas, tudo que é necessário para que o aluno possa desenvolver esses projetos. Hoje nós temos mais de 32 projetos que podem ser realizados com esse kit, né? Aqui a gente fala um pouco sobre os elementos que hoje nós temos no livro, né? Nós temos algumas, a parte de atividades práticas, desafios, projetos, discussões em grupo, resoluções de problemas, né? Avaliação, são elementos que a gente traz logo no início do nosso livro, para que o aluno possa aprofundar realmente, e não só ficar aqui no texto que hoje a gente entrega no livro, mas tem vários QR Codes que levam para indicações de filmes, indicações de vídeos no YouTube, artigos, entre outras atividades práticas. O livro também é consumível, o aluno também precisa responder algumas questões que estão relacionadas ao conteúdo que ele está estudando, né? E aí a gente tem aqui algumas sugestões de implementação.
por ser um projeto, e ele pode ser implementado de várias formas, né? Então, ele pode ser de uso bimestral, trimestral, semestral, ele pode ser aplicado tanto no Fundamental 2 como no ensino médio. Então, hoje nós temos 12 módulos, mas a gente já entregou, por exemplo, no Amazonas, onde eles utilizaram apenas 10 módulos, de acordo com a aplicação do projeto que eles queriam fazer. Eu estive em Goiás recentemente e eles selecionaram 8 módulos, né, para iniciar lá o projeto com algumas turmas piloto. Então, o projeto, os livros de conceitos, eles são interdependentes. Não existe uma sequência, né? Então, o aluno aprende realmente ali todo o conteúdo. Por exemplo, a divisão computacional está dentro do módulo de divisão computacional. Ele não precisa de nenhum outro módulo de conceito para entender o que é a visão computacional. Então, dessa forma, a gente achou que fica bem mais prático de realizar as implementações. A gente procurou trabalhar com uma linguagem bem tranquila, lúdica, né? Trazendo exemplos, como eu falei para vocês, eles aprofundam através desses elementos e te leva eles através de uma trilha para que eles possam realmente aprender. Claro que não é um machine learning de forma profunda, né? Onde eles vão realmente ali colocar na prática esse conceito, mas entender o que é o machine learning, como que ele acontece, né? E na prática, como que seria um projeto de machine learning. Né? Então, é isso que eles desenvolvem hoje. Não é um projeto muito profundo, né? É mais lúdico, assim. E aí nós temos a parte de formação dos professores, e aí essa é uma preocupação nossa, realmente, porque a gente sabe que o professor ele já está realmente com uma carga ali exaustiva, né, dentro da escola. São muitos conteúdos, diversas atividades, e hoje a gente não direciona para uma determinada área específica do professor. A gente acha que todos os professores, partindo dessa formação, eles irão conseguir realizar essas atividades com os alunos. Para isso, né, claro, a gente precisa preparar esse professor de uma forma que realmente ele consiga atender a implementação desse projeto e a gente consiga ter sucesso. Então, a gente faz uma formação hoje com os professores que não é somente uma formação para multiplicadores, mas sim uma especialização voltada para tecnologias educacionais e inteligência artificial na educação através desse nosso material. Então, professor, a gente utiliza também uma matriz de competências que a Unesco dá como diretriz e a gente faz um curso de formação dos professores de 360 horas. Tá? Então, o professor vai sair com uma certificação de especialização voltada para tecnologias educacionais e introdução à inteligência artificial. Então, a gente pega realmente na mão do professor, vai orientar toda a implementação do projeto, como que ele vai trabalhar. Então, antes de esse projeto ser implementado, existe realmente uma carga horária mínima que o professor precisa ter cumprido para que o projeto possa ser colocado realmente em andamento dentro da escola. A gente sabe que essa necessidade hoje é para todos, né? Não tem como a gente indicar a escola vai precisar ter um especialista em inteligência artificial para poder aplicar esse projeto. Hoje não tem como a gente colocar isso, até porque o mercado realmente não atende essa necessidade, né, que a gente tem, pessoal. Depois disso, nós temos a parte de formação e assessoria, mas aqui é uma parte mais comercial, né? Que é a parte de implementação, onde a gente primeiro faz a parte de 16 horas com os professores multiplicadores, aquela primeira conversa, a parte de implantação presencial e os cursos mínimos EAD que a gente coloca de 20 horas, mas como a gente falou, para o projeto poder rodar, a gente entrega essa especialização hoje para poder os professores realmente terem o conhecimento necessário. E uma assessoria de acompanhamento. Né? E hoje, todos os nossos projetos eles são baseados em uma pedagogia própria, que é a pedagogia da criação, que aí eu não entro muito nessa área, que é uma área mais da pedagogia mesmo, que os nossos pedagogos especialistas geralmente aprofunda um pouco mais, mas ela tem uma base que a gente chama de CIS,
que é trabalhar a criatividade, a inovação e a sustentabilidade através da experimentação criativa, da produção criativa, né, e de uma construção criativa. Essa pedagogia é um diferencial dentro dos nossos projetos também. E aí a gente, no final, sempre apresenta esse videozinho que traz uma amostra, né, de um dos nossos projetos que a gente trabalha hoje, que é realmente um projeto de visão computacional, que eu falei para vocês, da câmera inteligente que fica no semáforo, que está sendo implementado. Uma ideia boa, né? É uma ideia bem boa, bem E interessante. muito boa essa ideia. Não sei se eu vou conseguir rodar aqui para a gente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Jóvenes en moto. En Argentina, el 44% de las víctimas en accidentes de tránsito son jóvenes en moto y 4 de cada 10 no usan casco. Honda Safety presenta el semáforo concientizador. Un semáforo que cada vez que se pone en rojo activa un sistema de reconocimiento facial que detecta a los motociclistas que están circulando sin casco. Y hasta que no se ponen el casco, el semáforo no cambia. Legal, né? E enquanto a pessoa não coloca o Honda Safety. Usa siempre el casco. Primeiro, obrigado, professor, pela oportunidade, né, poder compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, dos nossos projetos com todos. Dizer que é bem isso que o senhor falou, né, a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em robótica, fala em todo tipo de tecnologia, e a gente tem que lembrar que tecnologia, a intencionalidade e o objetivo realmente é de facilitar a vida, né, e tecnologia pode ser uma vassoura, pode ser um pincel, pode ser tudo aquilo que realmente vai auxiliar a pessoa conforme a sua necessidade, né? Hoje existem realidades e realidades. Existem municípios que eu já visitei no Amazonas e hoje dentro do mercadinho a pessoa só usa ali uma caneta e o papel para anotar. Ela não tem um sistema informatizado. No máximo ela tem uma calculadora. Por quê? Porque não tem necessidade, ela nunca tem necessidade para ela, né? De repente de ter uma internet, um banco de dados, poder cadastrar, claro, pode facilitar a vida dela se ela tiver um QR Code, alguma outra coisinha para automatizar e de repente poder tirar um tempo para ela viajar, com certeza, né? Mas dentro da realidade de cada um e dos valores, dos custos que tudo isso traz também, né? A tecnologia, a gente sabe que acompanhar a tecnologia não é barato, mas a gente está aqui para auxiliar os professores. Eu também sou professor, venho da área de educação, e eu acho que isso é assim, um ganho quando a gente desenvolve um projeto, porque a gente sabe a realidade da escola, a realidade do professor, não vem de cima para baixo, a gente entende que o professor não tem esse tempo, e às vezes ele tem muito interesse, mas não tem o tempo, já está atarefado. E quando a gente pensou nessa especialização, a gente pensou justamente naqueles professores que querem melhorar o seu aprendizado e, consequentemente, se preparar para o mercado de trabalho. A gente sabe que a tecnologia, ela até substitui hoje algumas profissões, mas se você não estiver preparado, não estiver utilizando a tecnologia a seu favor, a favor da sua produtividade, realmente você vai ser substituído, e o professor também é um deles. Ele não é substituído por uma robótica ou por uma inteligência artificial, mas ele é substituído por outro professor que com certeza vai entender de inteligência artificial, ou de robótica, ou de programação. Isso aí é certo. Então, obrigado, professor. Um prazer. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, professor. A gente fica à disposição. Valeu. Tchau, tchau. Bom trabalho aí. Boa sexta. Obrigado.